Oi pessoal, Sérgio Hart da Cena Digital e mais um vídeo da série Transformação Digital Startups em Cena. Hoje a gente vai conversar com a Ilona Skurnik, fundadora e CEO da startup de educação Education Journey. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, deixa seu comentário e aperta aqui o sininho para que você possa acompanhar todas as novas entrevistas que eu estiver fazendo com os líderes de transformação digital no Brasil. A Education Journey é uma startup que conecta colaboradores e seus familiares às soluções educacionais mais inovadoras no mercado. O seu produto principal é fornecido como um benefício corporativo, dando acesso às melhores soluções de edtechs para todas as faixas etárias. Os alunos recebem uma trilha de estudos personalizada e baseada em inteligência artificial, o que garante o sucesso de suas jornadas de educação. Tudo numa mesma plataforma, de forma acessível e econômica. A missão da Education Journey é proporcionar a todos a possibilidade de avançar em suas vidas através da educação. A Ilona é carioca, educadora e empreendedora. Ela é formada em psicologia, com mestrado em educação e MBA. A Ilona fez parte do conselho da Faculdade de Educação da Universidade de Stanford e foi bolsista da Fundação Lehman. Ela atuou no setor público por 5 anos, à frente de projetos estratégicos, como a Copa do Mundo de 2018 e os Jogos Olímpicos de 2016. A Ilona mora atualmente em Menlo Park, Califórnia, desde 2013. Bom, Ilona, em primeiro lugar, muito obrigado aí por estar aqui com a gente. E eu queria começar te fazendo já uma pergunta que seria: qual foi a oportunidade de negócio que você vislumbrou para criar a Education Journey? Claro, primeiro, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, estar podendo compartilhar um pouco da minha história e da nossa história na Education Journey. E vai ser um super prazer bater esse papo aqui. Eu acho que, para responder sua pergunta, foram talvez 8 anos atuando no mercado de educação, inovação e tecnologia, desde que eu vim para cá, como você falou, em 2013, desde que eu entrei, né, com os 2 pés e as 2 mãos nesse universo que acabou acontecendo, de pegar o grande boom de transformação de educação, estando aqui na faculdade, estando trabalhando no Vale, em colaboração com diversas startups e com todo o desenvolvimento do ecossistema e podendo sentar em várias cadeiras desse universo de educação, né? Eu fui aluna e pesquisadora, eu trabalhei aqui em escolas, eu dei aula nas escolas da Califórnia durante 2 anos, num período que eu brinco de sabático, mas de sabático não teve nada. Como diretora de expansão internacional de uma B2B aqui do Vale, eu pude aprender como que as diversas culturas onde eu atuei no México, no Brasil, em 3 países da Europa, lidam e enxergam com a educação, principalmente com inovação e tecnologia em educação, que até antes do Covid, era um aspecto olhado com um certo temor, com um certo questionamento. Será que a gente pode, quer inovar em educação ou não? Será que inovação é uma coisa para depois? E eu acho que o que aconteceu de estalo foi perceber que primeiro não tem mais esse questionamento, né? A inovação é necessária na educação, a gente não pode mais continuar olhando para a educação da mesma maneira como a gente olha nos últimos 100 anos, né? Como a gente organizou as salas de aula de acordo com a Revolução Industrial. E também entendendo que nessa altura do campeonato, quando a gente fundou a Education Journey em 2012, já existem diversos experts, diversos parceiros com muita qualidade, desenvolvendo um conteúdo muito relevante no mercado. E juntar as 2 coisas, quer dizer, a necessidade de inovar em educação e a existência de bons conteúdos no mercado, numa plataforma só, onde a gente possa ajudar quem quer vir para a transformação de educação e quem quer acessar o melhor conteúdo que existe no mercado, né? Então, o grande estalo foi: por que ainda não existe uma plataforma onde você possa ter uma curadoria
e um filtro muito alto, né, com uma qualidade muito alta, de que já existe no mercado, mas que é muito difícil de achar, de uma maneira fácil, intuitiva e acessível para as pessoas. E aí, quando a gente percebeu que não existe isso no mercado, que isso é uma coisa que vai facilitar a vida das pessoas e vai transformar a vida das pessoas, a gente pensou, então vamos fazer. Não existe, a gente faz. É assim que empreendedor pensa. Mas, voltando aqui, eu queria te perguntar o seguinte, como funciona na prática o Education Journey, né? Como é que uma pessoa começa a usar, o que ela usa? Ótima pergunta. A gente só oferece para as empresas. A gente não abriu para o B2C, porque a gente acredita que existe uma oportunidade, não só uma oportunidade de modelo de negócio mesmo, mas também uma oportunidade de escalabilidade mais atraente no modelo do B2B2C. Então, a gente, na prática, como você está perguntando, a gente oferece para as empresas a plataforma da Education Journey como um benefício flexível de educação, ou seja, está dentro do menu de opções que aquela empresa quer oferecer como valor agregado para a sua workforce, né, para os seus colaboradores. Uma vez o colaborador entrando na nossa plataforma, duas coisas acontecem. Primeiro, ele tem acesso a uma curadoria de trilhas de aprendizados feita por nós, onde ele vai poder avançar na sua carreira ou fazer uma migração diária se ele quiser, por exemplo, se especializar em alguma parte, etc., de uma maneira com uma one-stop shop. Então, dentro da plataforma da Education Journey, a gente faz parceria, a gente já traz uma série de opções, não só de metodologias de aprendizado. Então, por exemplo, aulas assíncronas e aulas síncronas, aulas com mais intensidade, mais projetos e aulas mais só para dar uma pincelada e as pessoas conhecerem ali aqueles temas, né? Então, tem one-stop shop, porque além de várias verticais de conteúdo, a gente também tem níveis de profundidade. Então, a gente está sempre pensando em todas as personas dos colaboradores, aqueles curiosos e aqueles mais específicos e mais técnicos. E dentro de uma plataforma só. Então, a pessoa não precisa sair de um site para outro site, né? Está tudo muito mais mastigado e facilitado de uma maneira muito intuitiva ali. E a segunda coisa que acontece é que aquele colaborador ele pode adicionar um membro da sua família na Education Journey. A gente está muito inspirado pelo modelo de plano de saúde. Então, você pode adicionar dependentes dentro da Education Journey, porque a gente está olhando para o bem-estar e para o avanço de toda a sociedade. Então, a gente consegue atingir o colaborador, mas a gente quer falar com os filhos e quer falar com os parceiros do colaborador, esposa, marido, que queiram ou transicionar ou que queiram se preparar de uma maneira mais eficaz. Por exemplo, para o Enem. Né, a gente tem uma grande gama ali de curadoria, de preparação para o Enem, que a gente sabe que é um momento de estresse para o colaborador que está com esse filho em casa, e que no final do mês o budget aperta, né? E se você quer dar o melhor para sua família, você acaba, é muito difícil, né? A gente mora num país, aliás, a gente mora num país não, o Brasil, eu fico com a cabeça meio na Califórnia, meio no Brasil. Brasil, assim, tudo que eu puder fazer para ajudar a ter mais acesso à educação de qualidade, eu vou fazer. Então, eu quero que esse colaborador ele possa avançar na carreira dele, mas que toda a família dele também consiga ter esse benefício. Então, na prática, são essas duas grandes coisas que acontecem. Uma coisa que me vem à cabeça também agora é o seguinte, quando você está oferecendo isso para uma empresa, normalmente essa empresa, através da sua área de RH, ela já tem aquela famosa universidade corporativa, né? Como é que você lida com esse tipo de conteúdo pré-existente? Você consegue se integrar a isso ou eles ficam coexistindo? Ótimo, sensacional. A gente tem ouvido muito isso, né, dos nossos clientes, essa intenção de unificar. E, claro, como uma empresa de tecnologia que é nova, a gente está num momento muito fértil para agregar ideias dos nossos clientes. A gente tem uma cultura absolutamente customer-centered, então, assim, o que o nosso cliente pedir, a gente vai fazer possível e impossível para atender, e isso é uma coisa que faz muito sentido para a gente se fortalecer, né, e para a gente poder servir o mercado de uma maneira mais inteligente, mais eficaz. Então, a gente
tem sim uma linha de... Está no nosso pipeline de desenvolvimento de produto, essa integração com as famosas universidades internas. O que eu acho ótimo, assim, só que eu acho que essas universidades internas, elas não estão mais sendo 100% capazes de dar conta da necessidade da empresa, né? Então, a empresa, por um lado, ela está falando com a gente porque ela entende a necessidade de upskilling e reskilling, e, por outro lado, ela não quer jogar fora todo o trabalho que ela fez. Ótimo, sou totalmente a favor. Vamos fazer uma integração, então, e a gente vai poder multiplicar esse esforço aí quando a gente já está falando com uma empresa que tem uma mentalidade de investir no desenvolvimento dos seus colaboradores, né? E essa coisa que você estava falando sobre o que as Health Tech estão fazendo é uma fonte de inspiração para a gente, né? Uma das coisas que a gente pensou na Education Journey e que me inspira muito é olhar para fora de educação. Como você falou um pouco do meu percurso, né, da onde eu venho, eu tive uma carreira antes de chegar aqui, em 2013, antes de me debruçar em educação. E eu trago essa bagagem, esse olhar de MBA, esse olhar de análise de mercado, um olhar de problemas estruturais de alta complexidade com multiple stakeholders envolvidos. Então, eu tenho essa herança de olhar para fora e entender o que está funcionando em outro mercado que a gente pode trazer para o mercado de educação, porque já está validado e faz sentido fazer. Então, a gente é abertamente inspirado pelo que outras áreas estão fazendo e a gente quer inovar, porque a gente está trazendo para a educação e a gente está juntando vários mundos, né? Um modelo de negócio daqui, uma curadoria de conteúdo de alta qualidade dali, e olhando para o futuro do trabalho. E o futuro do trabalho está diretamente ligado ao futuro da educação. Porque o que está acontecendo hoje é exatamente a gente pegar jovens que saem da faculdade, que não estão preparados para o mercado de trabalho, e quem tem que resolver esses problemas são as empresas. Só que as empresas não são de educação. Então tem claramente aí um gap, que é o skill gap, que é o nosso foco. A gente está querendo resolver o problema da sociedade do skill gap, ou seja, hoje e no futuro, a gente já sabe por reports e uma série de recursos de que as profissões estão mudando e vão mudar. Então, a gente tem um cliente, por exemplo, que procurou a gente e disse o seguinte: a gente sabe que daqui a 3 anos, os nossos engenheiros de produção, eles não vão ter mais o trabalho deles. Engenheiro mecânico. Eles precisam ser transformados em engenheiro de robótica, porque toda a supply chain que eles trabalham não vão mais existir dessa maneira. A gente já tem essa previsão e a gente não sabe como lidar com isso. Então, esse gap é o que a Education Journey quer resolver, que é preparar o futuro do trabalho, atrelado ao futuro da educação, atrelado ao workforce e olhando já para todo o sistema da família, porque esse jovem, hoje esse colaborador tem um filho no Enem, mas daqui a 4 anos esse filho vai... A gente não quer que ele passe pelo mesmo problema que, né, essa geração tá passando. Então tem uma certa proatividade, tem um efeito em cadeia aí, que eu acho que é muito essa bagagem que eu tenho de olhar para um problema de alta complexidade e olhando a longo prazo, né? Me faz pensar que transformação digital, no fundo, é você utilizar esse benchmarking de outros segmentos de negócio para você inovar. Então, a sua inovação ela não deve necessariamente ser somente tecnológica, ela pode ser uma inovação de modelo de negócio, né? Tanto que hoje você usa termos como uberizar as coisas, né? Ou seja, você tenta até usar o conceito do Uber, né, de plataformas digitais para outras coisas. Então, acho que transformação digital tem muito a ver com isso. E outra coisa que você fala que eu acho também super importante é que a base de uma transformação digital, para mim, ela é a cultura, né? Isso já se fala há décadas. E cultura você forma através de educação, né? Principalmente aqueles que estão chegando na empresa. Então, se você não tiver pessoa com educação, com skill necessário, também não tem transformação e, consequentemente, a empresa não vai entrar na nova economia. Então, acho que você está pegando na essência do que é a nova economia, que é a capacitação das pessoas para estar trabalhando de uma nova forma, qualquer que seja o segmento de negócio, né? Agora, o modelo de negócio de vocês, você faz um contrato com uma empresa, mas a maneira que vocês cobram é por usuário, é assinatura, como é que funciona isso? Ótima pergunta. A gente trabalha da seguinte maneira:
A empresa, ela paga um FII fixo por colaborador para dar acesso a 100% da sua base para a Education Journey. A não ser que ela não queira dar 100%, né, para os seus colaboradores, e eu acho que a gente, de novo, tem uma escuta muito atenta, então vamos ver o que a empresa quer, mas vamos usar como exemplo aqui, né, só para efeito de explicação mais simples, uma empresa que quer oferecer para 100% dos seus colaboradores. Então, ela paga para a gente um FII e a gente dá a opção para todos eles logarem e acessarem a Education Journey. Uma vez na plataforma, cada colaborador individualmente vai escolher o seu plano e vai escolher a sua vertical. E cada vertical, cada plano tem um valor diferente. Por que isso? Porque esse colaborador, ele pode estar começando a sua jornada e ele quer alguma coisa mais superficial, ou ele pode querer uma coisa mais profunda. E entre análise de dados, marketing digital, empreendedorismo, negociação, gestão de pessoas, até mesmo gestão de projetos, as nossas parceiras, elas têm preços diferentes, né? Então, esse colaborador, quando entrar na Education Journey, ele vai escolher entre pacotes e preços diferentes de acordo com quanto ele vai ter. Por exemplo, um plano de 1.000 cursos ilimitado, ele é diferente de um plano de 50 cursos ou de 15 cursos, sendo que esses cursos, eles têm complexidades e aprofundamentos diferentes. Ou seja, é mais ou menos assim, a gente quer ter a maior flexibilidade para poder atender as diferentes personas dos colaboradores. Mas você tem situações também onde é interesse da empresa formar aquele engenheiro, então ela pode bancar 100% do custo do curso, correto? Sim, a gente trabalha dessas duas maneiras. Uma é essa que eu acabei de explicar, que é o benefício flexível, que é uma maneira que a empresa, que tem pouco peso no budget da empresa, né, um FII bem baixo, bem fácil, a gente quer literalmente facilitar que a empresa possa repassar esse acesso para o colaborador. Quando a gente está falando de um cliente, essas são só as duas situações que a gente tem. A segunda situação é quando a empresa fala para a gente, olha, ajuda a gente aqui a formar esses 400 engenheiros mecânicos e engenheiros de robótica. Aí é um outro serviço. Aí a gente traz uma trilha de aprendizado específica e a gente trabalha quanto tempo por semana a gente vai poder colocar essa trilha dentro do plano de trabalho dele, e aí a gente faz um projeto basicamente tailor-made, né, de cliente a cliente. Entendi. Existe um interesse, você tem sentido que os clientes, eles querem receber diplomas, ou seja, o nível de reconhecimento formal, porque a gente está numa economia de certificados, né? Todo mundo quer ser certificado em alguma coisa. Como é que é isso? A gente dá o nosso certificado, assim, eu acho que é bem legal, porque é uma coisa que vale dentro da empresa, porque a empresa mesma que fez a parceria com a gente, né, então tem um certificado de conclusão, mas a gente não tem visto um peso muito grande para isso, né, eu acho que não sei se a gente vai ver depois, mas por incrível que pareça, isso não parece ser uma coisa muito importante. Eu acho que existe uma idiosincrasia acontecendo no mundo muito interessante, porque ao mesmo tempo que os diplomas e as certificações são importantes, e eu acho que não vão deixar de ser, já existe uma corrente questionando muito, né, será que é só dessa XYZ universidade, curso que vale o seu diploma, ou será que se você fizer os nanodegrees do Coursera, ou se você fizer os cursos da Udacity, ou até mesmo na universidade interna da empresa, será que você não vai estar aprendendo a mesma coisa? Porque uma coisa muito bacana que aconteceu com a tecnologia, né, foi exatamente a democratização do acesso. Então, você tem muito conteúdo de graça, livre, né, e que muitas vezes o próprio Harvard e MIT, com o edX deles, né, que foram os precursores do Coursera, eles dão muito conteúdo, o próprio Coursera, sem você precisar pagar. Né? E o diploma vai te dizer o quanto você adquiriu de conhecimento? Questionável. Eu acho que traz, sim, uma credibilidade de conclusão, que é importante, mas, por outro lado, tem muitas empresas e muitos managers que conseguem, através de uma boa conversa, de um bom sistema de hiring, né, de seleção, saber se a pessoa sabe ou não sabe. Então, essa é uma complexidade que eu acho muito interessante acontecendo no mundo, de novo, porque democratiza, né, e dá opção para pessoas que não necessariamente têm acesso a conseguirem, de alguma maneira,
adquirir o conhecimento, que é o mais importante. Eu acho que está havendo uma valorização também muito grande de experiência, né? Então, eu acho que independentemente do diploma, a experiência demonstrada, né, ela passa a ser também mais importante e, obviamente, com uma boa formação, né, independentemente do diploma, né? Você tem algum segmento de negócio ou algum tipo de curso que tenha sido mais, que vocês estejam operando mais, pelo que você tem visto, e você também considera atuar em outros segmentos também de ensino? Como é que você está vendo isso hoje? A gente tem duas grandes demandas, eu acho. Assim, se eu estou entendendo certo, você está perguntando da nossa demanda, a gente tem uma demanda que a gente internamente chama de generalista. Então, são empresas que estão em transformação digital, inclusive acho que deve ser bem seu público, né? As empresas que estão em transformação digital e que não sabem, não tem uma demanda clara, mas que elas querem poder conversar um pouco mais com essa nova economia, com a nova mentalidade, com as novas tecnologias. Então, a grande demanda, né, o nosso arroz com feijão, são cursos generalistas, que é muito legal, assim, então curso de empreendedorismo, negociação, marketing digital, um pouquinho de cada coisa, né, metodologia ágil, Scrum, a própria novo entendimento sobre cultura, gestão de pessoas, né, tudo que a gente pode aprender, assim, por exemplo, do Reid Hoffman, ou, enfim, do Netflix, até mesmo do Bob Iger, grandes transformadores, né, que a gente aprende, que olharam para as empresas de uma maneira diferente. Então, isso é muito bacana. É muito bom saber que as empresas estão, assim, abrindo a cabeça e consumindo um pouco de cada coisa para depois, então, irem para o segundo momento. E a segunda linha, muito grande, é de dados, né? Tudo relacionado a AI, inteligência artificial, análise de dados, machine learning, data analytics, qualquer coisa relacionada, por exemplo, né, a robótica, que eu acho que é um segmento do AI, do machine learning, desde marketing digital também, que é como olhar para o marketing como um olhar muito mais calcado em dados, e eu acho que as empresas estão entendendo que quanto mais eles tiverem domínio sobre decisão baseada em dados, mais próximos eles vão estar do futuro da educação, do futuro do trabalho, etc. Né? Então, acho que a base mais técnica e analítica, ela vem de uma corrente de Artificial Intelligence e Machine Learning, eu não queria falar em inglês, inteligência artificial. Mas o pessoal fala assim também. Análise de dados, etc. E uma outra grande corrente é a corrente generalista. Eu fico também pensando o seguinte, hoje você está oferecendo direto para as empresas, né? Qual é o relacionamento com as instituições de ensino? Você já tem essa perspectiva, tem alguma perspectiva de que você vai ser uma fornecedora de uma instituição de ensino, uma Estácio, um grupo Cogna, né? Ou seja, você vai ser uma provedora de conteúdo deles, ou você se posiciona como uma concorrente deles? Como é que é essa relação? Concorrente de jeito nenhum. Assim, a gente tem conversado com um dos grandes grupos, que eu acho que não veio ao caso aqui dar nome aos bois, mas a gente se posiciona e a gente é visto no mercado como um canal de distribuição, né? Então, uma das coisas mais bacanas que a gente quis fazer e a gente, né, modéstia à parte, consegue fazer é adicionar valor aos provedores de conteúdo. Então, pensa em todas as B2Cs bacanas, né? E uma posso dizer aqui que é nosso grande parceiro, o Descomplica, que é a maior edtech da América Latina, né? A Descomplica, ela é excelente provedora de conteúdo e ela é muito forte no B2C. Então, ela faz ali a venda dela maravilhosamente direct to consumer. Mas ela não criou uma máquina de vendas B2B. E a Education Journey, ela vem para ser parceira das provedoras de conteúdo, de excelente. Então, a gente é como se fosse um braço da Descomplica de B2B, em que a Descomplica e as instituições, elas podem continuar focadas no que elas sabem fazer, e a gente vai fazer o que a gente sabe fazer. E a gente, então, é o especialista de máquina de vendas B2B. E aí a gente consegue fazer um casamento onde a gente agrega valor de uma maneira muito alinhada. Eu faço o meu melhor, você faz o seu melhor e junto a gente vai transformar a sociedade. Junto a gente vai ajudar as empresas que quiserem fazer a transformação social e a gente vai conseguir levar para mais pessoas aquele conteúdo que o meu parceiro faz melhor que eu. Né? Então,
eu acho que muito da Education Journey é bem pensado. A gente teve um cuidado aí de pensar estrategicamente como que a gente vai poder fazer diferença no mundo, porque acho que tem uma coisa legal aqui no Vale, que é aquela coisa, para que o Vale precisa de mais um VC? E aí cada VC que nasce tem que ter um diferencial muito grande. E quando eu estava fazendo Education Journey, eu pensei exatamente isso, assim, para que o mundo precisa de mais MedTech? Então a pergunta é, o que eu vou poder trazer diferente para o mercado, que o mercado ainda não tem, que eu vou dominar? E aí, de novo, com a mentalidade também dos grandes pensadores aqui do Vale, né, Peter Thiel, vamos pensar em monopólio. O que eu posso fazer melhor do que ninguém, né, e que eu vou poder ter eu vou poder criar uma marca em volta da Education Journey de reconhecimento de referência. E eu acho que é exatamente nesse lugar de ser um canal, de ser o braço B2B e trazer para as empresas o que elas estão procurando e não conseguem achar diretamente no B2C. E aí todo mundo fica feliz, a gente faz uma parceria. É interessante, né? Porque isso me parece muito o papel de um agregador de conteúdo, que hoje é B2B, né? Mas que pode continuar usando essa tecnologia de agregação de conteúdo para outros propósitos, como o B2C também, se quiser um dia. Porque agora, do ponto de vista de roadmap tecnológico, de estratégia de crescimento, né? Como é que você está vendo a Education Journey? Ela já está na América Latina? Qual é a ambição geográfica e a ambição funcional que você vê aí para os próximos anos? A gente tem uma ambição global. A gente está resolvendo uma dor que existe nos diferentes mercados e geografias. Existe uma pulverização muito grande de EdTech. Existe uma corrida das empresas para fill the gap, como eu estava explicando, do upskilling e do reskilling. E existe uma falta desse agregador que você definiu corretamente, que é como a gente se vê. Porém, a gente só vai sair do nosso foco, que hoje é Brasil, quando a gente tiver o nosso Product Market Fit. Porque hoje eu estou no safe space do nosso país. Quando a gente for para outras regiões, né, expandir internacionalmente, eu quero que a gente tenha o máximo de certeza de que a gente não vai errar. Então, tem uma ambição muito alta, mas tem um cuidado muito grande com o nosso produto. A gente é muito focado em produto. Quando a gente sair, a gente já vai ter muitas respostas que hoje a gente não tem. Hoje a gente tem uma série de perguntas e a gente desenvolve o nosso produto com o nosso cliente, como eu estava falando. A gente está religiosamente 3 vezes por semana falando com o cliente. É realmente uma religião que a gente tem aqui dentro, a gente brinca, né? A gente tem que estar o tempo todo do lado dos nossos usuários. Os nossos usuários são os colaboradores, os nossos clientes são as empresas, então tem uma série de oportunidades para a gente responder as nossas perguntas, e a gente tem uma vontade para estar bem forte no Brasil, né, com Product Market Fit, que é esse momento onde você já consegue ter uma escalabilidade boa, para então a gente poder expandir internacionalmente já com um produto muito forte e entrando em outras regiões com maior chance de sucesso possível, ao invés de pulverizar e errar logo com vários países ao mesmo tempo. Então, assim... Então, vocês estão atuando essencialmente no Brasil? 100% no Brasil. Tá. Eu queria saber também o seguinte, o que você poderia compartilhar com quem está começando o seu startup aí, né? Quais são as principais lições aí que você aprendeu no caminho, que você pode compartilhar? Eu acho engraçado você me fazer essa pergunta, porque eu acho que eu comecei há tão pouco tempo, eu acho que a vida de empreendedor, de fundador, né, de CEO, ela é tão dinâmica que a gente nem consegue parar para respirar. Então parece que foi ontem, mas parece que foi há muito tempo que a gente começou essa jornada. Então, assim, não me sinto na posição de poder dar dicas e etc. Mas... eu falei algumas coisas aqui que me chamaram a atenção na minha própria metacognition aqui. Eu acho que foco em produto é fundamental. Foco em produto, foco no consumidor, né, que eu acho que é quase a mesma coisa hoje em dia. Você desenvolver um produto só... não vou aqui ficar falando regras, porque não é o meu papel, mas eu vejo que o desenvolvimento do produto ele só vai dar certo se ele estiver ligado ao customer, ao cliente, ao usuário.
E isso, para mim, é fundamental. É fundamental para a gente não cometer o erro de fazer um produto que o cliente não quer, né? Então, na verdade, não é foco no produto unicamente, mas é um foco no produto intrinsecamente junto com o foco no seu cliente. Isso é uma coisa fundamental. Tem mais algumas coisas também. Eu acho que time, acho que a gente cansa de ouvir que gente é tudo, que time é importante, e é mesmo. Né? E a gente nasceu digital, a gente nasceu durante a pandemia, a gente prestou muita atenção em como unificar esse time. Nosso time está espalhado por diversas cidades e também em regiões. A gente tem 2 colaboradores na Europa, eu aqui na Califórnia, mais gente em Brasília, São Paulo, Rio, no sul do Brasil. Então, assim, é preciso ter um cuidado para você criar uma cultura onde você saiba lidar com o trabalho remoto. E isso eu posso compartilhar que a gente faz, acho que a gente tem feito de uma maneira bem legal. A gente tem uma rotatividade baixíssima na Education Journey. A gente perdeu 2 pessoas porque foram para a faculdade. Fora isso, a gente tem festa junina online, a gente tem Clube do Livro. Foi super legal. Estou falando festa junina porque foi há pouco tempo. Mas a gente tem um cuidado bem bacana de nos sentirmos próximos, né? A gente tem o All Hands toda semana, e aí no final do All Hands tem sempre alguma dinâmica que a gente traz, e a gente tem uma série de mecanismos que dá para fazer essa cultura de pessoas, mesmo sendo remoto, né? Remote first. Então, enfim, acho que são 2 dicas aí bem importantes. Foco no produto, que está intrínseco, foco no cliente, e eu acho que uma cultura bem cuidada aí de pessoas nesse mundo bem digital e bem remoto. Alguma outra observação que você gostaria de fazer, de acrescentar? A gente está chegando no final aqui da nossa entrevista. Eu acho que não, eu acho que a gente falou de bastante coisa, assim, eu acho que sempre tem, né, mais coisa para complementar. Eu acho que uma coisa interessante foi a gente não falar da pandemia, né? Quer dizer que a gente realmente está saindo da pandemia, isso é uma coisa boa. E eu acho que o que a pandemia trouxe, que eu fico, enfim, querendo só enaltecer, é essa consciência de que o digital é inevitável. Né? Então, as empresas que antes achavam que poderiam tratar disso num segundo momento anteciparam, né? A gente sabe que vários reports que saíram sobre todo o impacto da pandemia, um que eu li há pouco tempo da McKinsey, que eu achei muito interessante, é uma análise dizendo que a pandemia acelerou, em média, em 4 anos, a adoção de tecnologia, de plataformas, etc., e que dentro das empresas ela acelerou em 7 anos a adoção de plataformas e ferramentas de distribuição. Então, os tomadores de decisão, eles entenderam que precisava inverter algumas prioridades, né, em uma realocação de um budget allocation para tratar desse choque que a pandemia fez a gente enxergar, que já ia acontecer de qualquer maneira, e que eu acho super interessante a gente, agora saindo da pandemia, não deixar de continuar nesse caminho da transformação digital. E a transformação digital, ela é melhor aproveitada através da educação. Porque se você olhar para a educação e poder fazer o upskilling da sua workforce, fazer o reskilling dos seus experts, você vai sair dessa transformação mais forte. Na realidade, você está preparando a empresa para o futuro, porque a transformação, ela tem data para começar, mas ela não tem data para terminar, né? Vai ser uma nova forma de você operar no futuro, né? Então, você vai precisar mesmo, estar sempre com novos skills, estar sempre aprendendo, né? Sim, e uma outra coisa interessante é a gente pensar que o futuro já chegou. A gente falava do futuro, né? E a gente entendia que o futuro ia chegar, ia acontecer, mas hoje em dia já chegou. Né, acho que, de novo, a inteligência artificial e o machine learning, data analysis e toda a capacidade que a gente tem hoje de acessar a tecnologia, né? A gente tem uma série de devices em casa e a gente tem internet rápido e a gente tem muitas coisas que a gente não tinha antes, porque não tinha tecnologia, porque era muito caro, e hoje já está em volta da gente, né? Então, esse entendimento, e por isso também que a gente serve as famílias, porque eu acho que isso não é só no âmbito das empresas que estão em transformação digital. E se a gente quiser realmente se preparar, e aí eu falando de Brasil, se a gente quiser
dar um salto e dar um pulo e transformar a nossa nação através do empreendedorismo e da tecnologia, o que é meu propósito de vida, né? Por isso até que eu colaboro com a Brasil Silicon Valley, porque eu realmente acredito que o Brasil ele tem uma capacidade de avançar na competitividade dele mundialmente falando através da tecnologia e da inovação. A gente tem que olhar vários passos na frente, né? Não só as empresas, como todos os indivíduos da sociedade, né? E a gente tem uma ambição de servir da secretária ao CEO, né? A gente não quer ficar num cluster da empresa. Ótimo se eu puder servir aqueles engenheiros, etc, etc. Mas eu também quero olhar para um impacto social de maior escala, de maior profundidade, onde realmente a gente consiga, com democratização do acesso de qualidade, impactar o maior número de pessoas. Bom, Fiona, super legal esse papo. Se pudesse, né, a gente ficava aqui ad eterno, né, porque tem muita coisa para a gente falar sobre educação, tecnologia. Acho que é um assunto apaixonante. Queria te agradecer muito, te desejar muito sucesso também e, enfim, me despedir aí de você, do pessoal que está assistindo a gente, né? Mais uma vez reforçar, se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, né? Aperta o sininho, dá seu like, para que você possa acompanhar discussões como essa aqui que a gente teve, né? No mais... E acompanhar a gente também. A gente também segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, @EducationJourney, e dá uma olhada no nosso site, entra em contato também. Vou adorar ouvir feedback, adorar ouvir perguntas. Pode me procurar, pode, enfim, mandar mensagem. Foi um prazer estar aqui com você, Sérgio, e parabéns pelo seu canal. Acho super legal esse seu trabalho de levar para mais pessoas o maior número de informações possível para quem está trabalhando em transformação digital. Então, obrigada pelo convite e obrigada pelo seu trabalho também. Muito obrigado também. Um grande abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.